O fim de ano chegando e já estamos sentindo aquele clima de Natal. As casas tudo enfeitadas e as crianças já na espera do bom velhinho entrar pela chaminé trazendo presentes. Esse velhinho a gente já sabe que é Papai Noel, mas quem de fato é Papai Noel? Como ele surgiu? De onde ele veio? Qual sua origem? E para responder essas perguntas, no vídeo de hoje eu trago a vocês a verdadeira história de Papai Noel, depois da vinheta. Mas antes da gente continuar, eu queria te pedir para que tu se inscrevesse no nosso canal e desse aquele like. Se inscreve aí, vai! Tudo começou ali no século IV, numa antiga cidade chamada Mirra, ou Mira. Você é burro, cara. Uma cidade que ficava numa região que hoje em dia faz parte da Turquia. Lá, um bispo católico chamado Nicolau era conhecido pela sua generosidade e benevolência, especialmente em relação às crianças e aos menos afortunados. Nicolau era conhecido por ser um bom homem, que dava presente às crianças e ajudava as pessoas pobres. Uma das coisas boas que Nicolau fez e ficou marcado foi a ajuda que ele fez para 3 moças filhas de um senhor bem pobre, pois esse senhor não tinha condições de fornecer um dote para que suas filhas se casassem. Para quem não sabe o que era dote, vou te explicar. Dote era uma tradição que tinha na época em que os pais da noiva arcavam com a despesa de todo o casamento, como vestido, enxoval da igreja, festa e lua de mel. Por isso, o pai dessas moças não tinha condição de arcar com essas despesas. Sem o casamento, essas moças provavelmente seriam obrigadas a se prostituírem para sobreviver. Para evitar que isso acontecesse, São Nicolau decidiu doar os valores dos dotes para que essas 3 garotas pudessem se casar. Os presentes de Nicolau para as 3 filhas do senhor foram dados secretamente e possibilitou que elas se casassem. Ele deixou um dote por vez na casa desse senhor pobre. E na terceira vez que compareceu, ele foi descoberto pelo pai das garotas, que o agradeceu pela boa obra. E era assim que era o Nicolau, sempre ajudando as pessoas pobres e dando presente para as crianças. Bom, e de onde Nicolau tirava tanto dinheiro para comprar presentes para dar para essas crianças da época? Dizem as histórias que Nicolau era filho de pais ricos, porém seus pais morreram quando ele ainda era jovem. Então ele herdou toda a fortuna deixada pelos seus pais. E foi aí que Nicolau mais tarde resolveu usar toda essa fortuna para ajudar os mais pobres e presentear as crianças. E essa história para muitos, principalmente para os católicos, foi a do verdadeiro Papai Noel. Mas enquanto ao velhinho do trenó, pulando pela chaminé, colocando presentes nas meias, como a gente vê nos filmes, né? Agora sim nós chegamos no Papai Noel das crianças, o Papai Noel dos trenós. Para que tivéssemos esse Papai Noel atual dos trenós, que entra pelas chaminés para colocar presentes nas meias, temos que entender que ele foi criado em cima de uma mistura de um Papai Noel criado pelos nórdicos e o Papai Noel católico, que acabamos de falar nele, o Bispo São Nicolau. Como assim uma mistura? Para falarmos dessa mistura, precisamos entender quem foi esse segundo Papai Noel. Diz a lenda que esse segundo Papai Noel foi criado inspirado em um deus chamado Odin, o deus mais poderoso da crença dos nórdicos. A lenda diz que Odin era um velhinho de barbas brancas, que era responsável por entregar presentes para as crianças durante o Yule, festival que acontecia durante o solstício de inverno entre os nórdicos. Segundo a lenda, para realizar essa tarefa, Odin ia montado no seu cavalo de 8 patas, Sleipnir. Aqui temos a referência clara das renas de Papai Noel. Além disso, Sleipnir, assim como as renas, sobrevoava os céus para entregar presentes. Os nórdicos acreditavam que Odin passava de casa em casa para entregar presentes e doces para as crianças. Para que isso acontecesse, as crianças nórdicas deixavam suas botas perto da chaminé, enchiam com capim e cenouras para que os Sleipnirs pudessem se alimentar. Em troca disso, Odin enchia as botas com mimos. E claro, Odin entrava nas casas pelas chaminés. Então, esse segundo Papai Noel foi criado baseado na lenda do deus Odin. Agora vamos entender essa mistura. Ali por volta do século X, todo o norte da Europa estava sendo cristianizado. Com o avanço do cristianismo por toda da Europa, fizeram a fusão das 2 figuras de Papai Noel, baseado na lenda do deus Odin e o que estava na figura do bispo católico São Nicolau. Mas por que aconteceu a fusão? Uma das respostas mais aceitas é que, mesmo com o avanço do catolicismo por todo o norte da Europa, o que reinava forte em relação a Papai Noel era o baseado no deus Odin. Porém, o catolicismo fez essa fusão para dar o ar mais de Papai Noel cristão. Por exemplo, as festas que eram comemorado o Papai Noel baseado no deus Odin era no dia 21 de dezembro, no festival Yule. Porém, depois do avanço do catolicismo por todo o norte da Europa, e com a fusão dos 2 Papais Noéis, passou a ser comemorado no dia 25 de dezembro. E ao invés de festival de Yule, passou a ser chamado de Festival de Natal. Então, depois de toda essa história de ter sido criado, a mistura do Papai Noel católico, o baseado no deus Odin, ainda tivemos mais uma mudança no decorrer da criação desse velhinho, a versão da Coca-Cola. Pois é, digamos que a Coca-Cola pegou esse Papai Noel e deu a última pitadinha para que ele ficasse nesse formato em que conhecemos hoje. Em 1920, a Coca-Cola deu uma enfeitada no Papai Noel para umas campanhas de propaganda de final de ano, deixando-o mais gordinho, com uma barba bem maior e, por fim, vestindo uma roupa vermelha.
Turquia. E hoje temos esse Papai Noel das propagandas, dos filmes e que conhecemos hoje em dia. O bom velhinho, de barba branca, gordinho, vestido uma roupa vermelha. E aí, gostou do vídeo? Eu vou ficando por aqui e até mais.